Gente, tudo bem? A gente está aqui na segunda atividade da nossa semana em que a gente está discutindo consciência negra e periférica. E por que a gente acrescenta essa questão do periférico? Porque a gente muitas vezes esquece que nas periferias urbanas temos intelectuais, temos pensadores, temos formadores de opinião, pessoas com qualidade, com conteúdo para poder discutir sociedade e contribuir para que a gente crie um somatório mais consistente para nossas lutas antirracistas e para a conscientização, principalmente dos que estão chegando, desses mais jovens que estão chegando e olhando o mundo com um nível de estranhamento grande, né? E é por isso que ele está aqui nessa atividade em que a gente tem essa mesa aqui, Marise, Sandra, Andressa e Semog, nessa conversa em que a gente vai discutir esse universo do que é pensar a nossa negritude e esse enfrentamento às intolerâncias diversas que a gente tem na sociedade. Eu quero abrir aqui para a gente, em primeiro lugar, se apresentar de fato, para que a gente tenha esse registro que vai estar lá no canal aí do Centro de Cultura Popular da Baixada Fluminense, essas pessoas que contribuem muito para pensar a nossa negritude aqui na nossa região. Marisa. Boa noite, querida companheira. Boa noite, querida. Então, eu sou Marise Conceição, sou professora na rede pública, mestre em História Social pela Universidade Federal Rural, doutora em História Social pela UERJ e uma das coordenadoras do GESTAR, de Estudação Racial, e estamos aí na luta antirracista desde sempre. Eu sou Sandra Souza, sou professora também de História da Rede Pública, aqui na Baixada, né? Atuo na Baixada a vida inteira na educação. Sou mestre em Educação pela Unirio e agora doutoranda pela UFRJ. Mas, de todo, eu me orgulho muito do trabalho com a educação e da Associação Olomirê, que é um trabalho que eu venho desenvolvendo há alguns anos com as mulheres da Baixada. E é isso. Sou Andressa Leite, pedagoga, atuo na política de assistência social já há 18 anos. Tenho pós-graduação em diversidade étnica e educação no Brasil pela Rural e também MBA em responsabilidade social e terceiro setor pela UFRJ. Junto com o Ivan, com a Sandra, né, aqui com o Emerson, com a Patrícia, a gente fundou aqui o Centro de Cultura Popular e está sendo muito gostoso estar aqui entre amigos, falando de um tema que é tão necessário, né, para a gente debater não só em novembro, para a gente debater durante toda a vida. Então eu acho que a gente está aqui para debater com essas cabeças maravilhosas, pensantes aqui, brilhantes, a gente pensar sobre essa questão do letramento, de uma educação antirracista, né, e olhar para essas pessoas que geralmente as políticas não olham. Né? Então acho que a gente tem que... Acho que esse momento aqui vai ser bem legal. É isso aí. E o apresentador, E o nosso querido Semog, que está com mais uma obra aí sendo lançada, e a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre essa obra também. Falava aí. Bom, eu sou Semog, sou pedagogo, mestre em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e sou também escritor já há algum tempo. Eu venho publicando sempre em torno das questões raciais, da problemática racial no Brasil. Um pouco de poesia, um pouco de crônica, biografias. Bom, eu vivo ali no mundo literário já há um bom tempo. Aí o apresentador que não se apresentou. O apresentador não se apresentou. Eu sou Ivan Machado, hoje eu estou na condição de presidente do Centro de Cultura Popular da Baixada Fluminense. Sou professor de História, sou mestre em Educação, especialista em Arte e Educação, que tenho um prazer enorme de aproveitar esse espaço aqui para a gente debater um pouco essas questões. Como todo mundo aqui está envolvido com essa questão da educação,
E aí eu vou abrir também para os nossos participantes. Tem que ligar o ventilador, eu estou do outro lado. Não, pode. Como a gente está aqui envolvido muito. Vai para o outro lado. Como a gente está aqui muito envolvido, né, com essa questão da educação, eu acho que pensar a questão do racismo estrutural a partir da educação, eu acho que é um ponto de partida interessante. Então, assim, o que é na cabeça de vocês, eu acho que a gente fazer uma rodada e discutir um pouco o que é essa questão da educação antirracista e a importância disso para a construção de uma sociedade em que a gente tenha, nos espaços de formação, pessoas que tenham a mente um pouco mais aleijada para essa forma de aceitação que tem que ser natural para um país que, a princípio, foi forjado por 3 expressões culturais, por 3 vertentes culturais diferentes, e hoje a gente tem intolerância como uma das coisas que está batendo na nossa porta. Então, como é que é pensar uma educação antirracista num país em que deveria ser um exemplo para o mundo e a gente tem tantos enfrentamentos para fazer, né? Eu vou retomar de onde você começou. Assim, não vai fingir de eu dar raiva. A questão é a seguinte, você estava comentando que o Brasil está longe de ser um país de equidade, eu acho que é um pouco mais nessa linha que você estava comentando, mesmo com essa pseudo, como é que o pessoal chama? Democracia racial, né? Democracia racial. Essa coisa fantasiosa bela, né? Que deveria fazer com que todos nós nos irmanássemos pelo bem do país. Isso, na verdade, há muito tempo que o movimento já desconstruiu essa ideia de democracia racial. Sim. A gente não tem democracia racial nesse país e a gente está num processo de luta, de construção de democracia. Né? E democracia racial a gente não tem. Agora, pensar a educação antirracista, né, nessa lógica desse racismo estrutural que a gente tem, é a forma de desconstrução, a meu ver, é a possibilidade de desconstrução desse Estado, né, dessa estrutura racista que a gente vive, através da educação para as relações étnico-raciais. Né? Porque a partir daí a gente consegue desconstruir uma cultura racista, né, que é a base de construção do Estado brasileiro, para que a gente possa pensar na possibilidade de equidade, na possibilidade de justiça no campo, né, das relações raciais. Então, a educação para as relações raciais, de fato, ela é a base para a desconstrução dessa estrutura racista. E aí, perguntar, passando aí, a escola hoje, a gente tem a Lei 10.069, depois tem uma legislação que ampliou também para a discussão indígena também, para os nossos nativos, as pessoas que são ditos inclusive como os verdadeiros brasileiros e tal. Como é que isso se reflete hoje na escola, né? Quer dizer, a escola consegue dialogar com esse ideário, com esse pensamento hoje? Então, a escola, eu costumo dizer que a escola é o pior lugar para falar sobre educação antirracista e luta antirracista. Porque o problema da escola, ele chega na sala dos professores, né? Eu tenho falado muito isso. Eu trabalho em 2 escolas aqui na Baixada Fluminense, uma do município e uma do estado. No estado, porque toda essa educação antirracista, né? Porque a gente tem a lei, a gente tem a força da lei, a gente já tem a LDB, depois a gente tem a modificação do artigo com a 10.639, depois a gente tem a inclusão dos povos indígenas, mas isso é uma teoria dentro das escolas, né? Estou aqui com 2 educadoras também. E dentro da escola, quem faz o trabalho antirracista é aquele professor que ele tem a ideia da luta, da militância. Ele é um militante antirracista. Ele vai levar para dentro da escola essa discussão. E aí, eu estou falando de mim dentro de uma escola que trabalha com ensino fundamental e médio. Quem vai fazer essa educação antirracista são os nossos aliados. Então você se alia com o professor de português, porque ele é minha parceira, trabalha comigo e a gente vai montar um projeto.
o coordenador pedagógico, que é meu amigo e também tem esse viés dessa formação, né, que é a formação da educação étnico-racial, né, das relações étnico-raciais. E aí ele compra aquela ideia. E aí você vai ter dentro de uma escola inteira um grupo de professores ali naquela batalha, naquela luta. Mas você não tem uma escola como um todo para se dizer que aquela escola é antirracista, porque esbarra na formação e esbarra também, além da formação, na vontade política daquele grupo. Então, eu diria que a educação antirracista, essa bandeira da educação, que deveria ser uma bandeira de todos, porque é a história do nosso país, Marisa falou muito bem, né, da formação do Estado brasileiro e como isso se dá e como isso se reflete, nós não temos democracia racial nenhuma, né, a gente vai esbarrar nessa formação de professores também. Quem são esses professores que chegam na escola? E quando a gente vai falar de periferia, aí eu vou te dizer um pouco mais, que o buraco ainda vai ficando pior. Por quê? Porque quando o professor, e eu estou falando de prática, de coisas que eu posso dizer assim, é do cotidiano. O professor, ele é professor em Copacabana, ele trabalha numa escola estadual em Copacabana. Lá ele tem uma atuação. Aí ele vem trabalhar numa escola estadual no município da Baixada, para não ser muito específica, né? E aí, lá ele vai tentar fazer um trabalho bom, ele vai levar, porque lá a SEDUC está de olho, então ele tem que fazer, ainda que seja por uma questão ali política, né? E quando ele vem para cá, ele acha que aqui não precisa. E aí aqui o trabalho vai ser menor, vai ser mais... Não, ele nem quer. Então, existe, né, um racismo tão forte, institucional, estrutural, e dentro dessas pessoas também, né, e geográfico. Geográfico também, né, porque a periferia ainda fica mais à margem. Quer dizer, se o problema da educação é a falta de formação de professores capacitados, habilitados e dispostos, quando você chega na periferia, ainda falta mais, porque aí a vontade também é como se a periferia não precisasse. A gente já... Sim, pode falar. Não, aqui pegando um pouco do que a Sandra está falando, eu acho que tem uma questão que é o seguinte. Em 2005, a Lei 10.639, ela é de 2003. Tá? Em 2005, a gente percebeu que as escolas nem tomaram conhecimento de que havia, né, uma lei, porque até 2003, nós fazíamos um trabalho de educação antirracista, né? Mas fazíamos porque éramos militantes do movimento negro, que éramos militantes do movimento social, e aí a gente fazia esse trabalho em função, né, da nossa atuação política. Em 2003, com a assinatura da lei, né, que era uma exigência do movimento negro, uma luta, né, histórica do movimento negro, né, trabalhar a história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, quando da lei, as escolas e secretarias de educação estaduais e municipais continuaram alheias ao processo. Tá? E aí em 2005 a gente percebeu essa falta de conhecimento, né, da lei e de toda essa questão, e a gente começou a visitar as escolas para falar da Lei 10.639, né, da importância do trabalho e tal, e as pessoas desconheciam completamente. Nós fizemos muitas escolas na Baixada inteira, muitas formações em escola, e as escolas desconheciam completamente. Tinha toda uma lógica de que a lei que chegou agora, que, né, nas nossas cabeças e tal, e as escolas desconheciam. E nós tínhamos que falar que a lei tinha questão de ser do movimento negro, tinha questão de a gente ser do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, Isso, que cobrava a execução da lei. Aí já é um estigma que chega também. E aí nós íamos para as escolas. Uma imposição a mais no contexto. Pois é, nós íamos para as escolas e havia esse desconhecimento. E as pessoas diziam, primeiro que não tinha formação para isso, e não tinham mesmo, né? Porque as graduações, né? Ninguém tinha formação, conhecimento de história, cultura africana, ninguém tinha. Aí tinha desconhecimento da lei, tinha desconhecimento de formação, e que não tinha formação naquele momento, né? E tinha a falta de material didático, né? E tal. Isso lá atrás, de 2005. E a gente fazia todo esse trabalho nas escolas. Hoje,
eu continuo indo nas escolas, né, fazer esse trabalho. Hoje as escolas não podem mais dizer que desconhecem a Lei 10.639, né, inclusive eu nem gosto de falar a Lei 10.639, eu falo que é, né, é Lei de Diretrizes para a Educação Nacional, é um artigo da LDB nacional, né, então assim, passou da hora, não precisava 2013 assinatura, porque está na LDB, né? Então hoje as escolas não podem mais dizer que desconhecem a lei, as escolas não podem mais dizer que não tem material didático, né? E inclusive a formação, porque mesmo que nas suas graduações as pessoas, né, já formadas não tenham tido e não tiveram mesmo formação nesse sentido, né? Hoje, né, boa parte das universidades, não todas, mas boa parte delas, e a discussão está aí, está posta na mídia, não dá mais para dizer que desconhece. Material didático, né? Outro dia eu fui numa escola e alguém insinuou a falta de material didático. E por acaso eu tinha feito uma projeção apontando vários materiais didáticos, então não deu. Né? E aí agora isso que a senhora está falando, né, da questão do trabalho, ou seja, o trabalho com relações raciais, né, do letramento racial, que as pessoas agora estão falando muito, né, continua sendo feito por professores engajados na luta antirracista. E são esses professores que levam esses trabalhos para a escola e o trabalho fica ali bem restrito a esses profissionais. Né? Agora a BPM, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, está com uma Olimpíada Antirracista, né? que as secretarias de educação do país, né? Boa parte das secretarias de educação, aderiram e a Olimpíada chegou nas escolas. Né? E é muito interessante porque quando a Olimpíada chegou na escola, quem são os professores que foram convocados para trabalhar com a Olimpíada? Os professores que já têm uma prática antirracista na escola. Sim. Então, essa lógica, ela continua, né, 20 anos depois. 20 anos depois. Aí deixa eu só pensar numa coisa, porque a Andressa ela é pedagoga com formação e lida com serviço público e também tem uma passagem pelo serviço, pela educação, pela educação privada também, né? Então, assim, isso está só na escola pública. Você percebe isso em que esfera e qual a profundidade dessa questão estrutural tanto na formação do profissional de educação quanto na estrutura da escola. É exatamente isso que os meus colegas estão colocando, assim, né? Eu acho inclusive que a escola particular, ela ainda tem essa parte de estar mais engessada no sentido de que quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai falar sobre esses temas, quando a gente vai abordar esses temas, tem uma resistência dessa clientela que acessa uma escola particular. Então, às vezes você realmente não consegue, né, desenvolver um trabalho antirracista porque você tem impedimentos e você não pode perder clientes. Então você ainda tem isso na escola privada, né? E eu acho que está dentro dessa questão ainda em 2024 do desconhecimento, as pessoas não têm interesse, né, os profissionais não têm interesse em se aprofundar nesse tema, em conhecer e entender que quando a gente fala sobre a educação antirracista, falar sobre a Lei 10.000, o que a Lei 10.000 traz, né, as informações que estão ali para ser abordadas, elas não são questões à parte, elas são a nossa vida, é a nossa formação cultural que está ali, é a nossa formação política que está ali, é a nossa formação social. Se a gente hoje, eu trabalho na política de assistência, as pessoas que acessam essa política, a gente não tem como negar que a maioria são negras, né? Se a gente vai falar de juventude negra, a gente tem que falar também de uma juventude que está no acolhimento institucional, que na maioria são negros, que são retirados de suas famílias, que na maioria são negros. A gente tem que falar sobre os meninos as meninas e meninas de medida socioeducativa, que na maioria são negros, e que estão também dentro da escola.
E que não. E aí a escola tem um instrumento importantíssimo, que é o projeto político-pedagógico, que é justamente um instrumento que dá direção para aquela escola, que dá o tom daquela escola, e você coloca essas questões que a gente está abordando aqui no mesmo patamar do dia de mãe e de pai, de festa de mãe e de pai. A gente só vai abordar em novembro isso? É sério? Data comemorativa. Estamos em 2024. Eu não entendo hoje, a gente está fazendo essa conversa aqui, está rolando o G20. Falo, mas por que tem que ter o dia social? O dia do G20 social? Por que não é G20? Porque se eu vou falar de sustentabilidade, eu tô indo, que é pra gente entender. Assim, porque buraco é mais pra embaixo. mim, o buraco é muito mais embaixo. Eu acho que a gente precisa entender que a gente falar do nosso povo, a gente falar sobre a nossa cultura, falar sobre a nossa história, entender como a gente chegou aqui nesse grau de miserabilidade, né, de miséria. Isso é fruto de uma história. E se a gente não entende essa história, a gente não modifica o nosso presente. E aí, o que a gente trouxe de tecnologia ancestral, tecnologia africana, tecnologia indígena, a gente não fala e a gente ignora no nosso dia a dia. Né? Então, se a gente pega esse instrumento, né, voltando para a questão do projeto político-pedagógico, se a gente pega esse instrumento e entende a riqueza que o nosso povo traz pra gente e que a gente consegue fazer e trabalhar isso o ano inteiro, porque a gente tem cientistas, nós temos pessoas que fizeram a diferença no mundo, não estou falando no país. A gente não pode negar a importância dos povos africanos para diversos momentos da nossa história. E como que a gente não trabalha isso durante o ano todo? Por que isso não está nos nossos livros didáticos? Por que ainda tem que ser temas abordados num mês, durante 12 meses? A gente vive uma fragmentação mesmo. Tem essa coisa do E quando eu falei do G20, compartimentação das coisas. A sociedade impõe isso pra gente, né? Essa educação, né, que Paulo Freire falava, bancária, né, que é tudo ali divididinho, tudo nas gavetinhas, etc e tal, isso só ferrou com a gente. Porque no final das contas, quando a gente vai falar sobre sustentabilidade, sobre ações de combate ao desmatamento e etc e tal, cara, a gente traz tecnologias do colonizador para combater e são eles que acabam com tudo isso. A gente não traz a tecnologia ancestral para combater, né? Então eu acho que o modo de ver o mundo, né, assim, se a gente tivesse um pouco dessa nossa educação antirracista, da valorização do nosso povo, a gente não estaria nesse mundo tão devastado como a gente está hoje. Né? Deixa eu acrescentar, a Sandra vai falar, mas eu queria acrescentar uma coisa. A discussão, o mote de ter vocês três aqui é porque a gente quer fazer uma discussão a partir do olhar da mulher negra nesse contexto. E aí, para não fugir dessa... até para trazer um pouco para cá. Hoje eu passei o dia aqui no CIEP fazendo a oficina manhã e tarde com o pessoal. Assim, todas os responsáveis dos alunos que foram lá porque dava alguma treta, porque deu uma confusão, fatalmente eram mulheres. E como é aqui em Santa Elias, quase caindo no Jacutinga, eram mulheres negras. Né? E aí assim, mas só no geral é isso, responsabilizadas pra caramba e tal. Então assim, como é que isso impacta também nessa mulher que em muitos casos também tem a responsabilidade de tocar sua casa e também de tocar sua vida, né? Sua família, suas responsabilidades, e também olhar para essa educação que está fragmentada desse jeito, né? Como é que a mulher negra hoje, com tantas lutas que já tem que encarar, vai trabalhar na educação
e tem que matar no peito mais esse tipo de enfrentamento quando a gente vê que poucos homens também que estão na educação se propõem a fazer esse enfrentamento, né? Eu acho. Toma. Eu não acho, não. Eu acho. Eu não perdi, não. Eu, pensando aqui na fala da Andressa, eu estava pensando, só que aí Ivan veio botar, né, mais Eu lembro de Chacrinha. Sal Eu lembro de Chacrinha. Eu vim no para negócio. confundir e não para Mas quando a Andressa estava falando, eu estava pensando, né, que quando a gente ouve o outro, a gente começa a sistematizar, que é assim, é tudo muito entrelaçado, né? É a estrutura que está posta para não dar certo. É o racismo estrutural. Está posto. É para não acontecer. Porque se a escola tem o melhor dos instrumentos, que é um projeto político-pedagógico, e ele não toca nisso, é porque isso não interessa. Então já fica bem claro que a estrutura não quer uma educação antirracista. A gente já entendeu sobre isso. E aí, quando a gente cai lá no letramento, né, que a gente tem nomeado aquilo que a gente faz a vida toda, e hoje eu entendo que a conceituação de letramento racial, de letramento de gênero, é para dar uma qualificada naquilo que a gente já faz. E aí você chama a gente como mulher negra que está aí, mas eu vou falar por mim, acho que Marisa vai falar, porque Marisa é negra antes de mim, e Andressa, e não é por conta de idade, é por conta da educação, né? Por quê? Porque eu me torno uma mulher negra aos 34 anos. Até lá eu não era. Eu nem sabia que era, né? Vocês aqui são todos meus amigos de longa data, lembram perfeitamente toda a minha linguagem corporal pautada na educação branca. Porque quando eu me tornei professora, e eu queria muito ser, era nos moldes da professora, que anda arrumadinha, que usa saltinho e que alisa o cabelo. Porque era a lógica que eu tinha, né, daquilo ali. Então, eu me torno uma mulher negra no movimento. Eu me descubro uma mulher negra dentro do movimento político, que não era racial. Por isso que eu falei que Marisa tem um outro lugar de fala, porque Marisa já entra no movimento negro inicialmente. Eu não. Eu entro no movimento social e eu falo muito isso, né? Eu só vou me descobrir negra no processo. Então, hoje, quando eu estou com as mulheres do Lomirê, quando eu estou com as mulheres lá no Morro da Providência, ou quando eu estou com meus alunos e minhas alunas dentro da escola aqui na Baixada, eu penso o tempo inteiro que o que eu preciso despertar neles é a identidade. Porque é a partir da identidade que eles vêm para mim na luta antirracista e que a minha educação se torna antirracista. Mas isso não tem um peso muito maior para a mulher do que para o homem, assim, tipo, a estética, no ponto de vista da estética, né? O homem chega lá com o tênis dele, a camisa, não sei o que e tal, de boa. O homem não tem muita preocupação no que tem que fazer no cabelo para ir trabalhar. Né? O homem não tem tanta preocupação com as cores da roupa que tem que usar para ir trabalhar. Uma mulher, quando chega na escola para trabalhar, ela já chega com uma estética, ela já chega com um discurso na sua estética, né? Isso já é um enfrentamento, não é não? Eu acho que é uma coisa muito interessante. Manda ver. Não vai. Acho que é uma coisa muito interessante nessa questão, que eu queria pegar o gancho ali da Andressa, né? Mas nesse processo de construção de identidade, né? Eu acho que esse é o grande nó para o trabalho de educação para as relações étnico-raciais nas escolas e na sociedade no geral, porque é você pensar a sua identidade. Aí você imagina um país que se fez moreninho a vida inteira, né? E cada vez que a discussão sobre a questão racial avança, né, e as pessoas vão sendo postas diante do espelho, hoje você tem uma coisa aí, né, de reconhecimento da sua identidade racial. Vai lá nos dados lá do IBGE e tá lá 53%, 54% da população se declarando negra, né, e tal, com todas as questões que esse termo traz, mas quando Sandra diz assim, eu construí minha identidade racial com 34 anos, isso é sério pra caramba. Sim. Isso é sério pra caramba, né? Porque a gente nasce num país, né, em que a identidade que está posta é a branca. E aí quem não está dentro desse contexto vai fazendo
das tripas coração para alcançar essa identidade branca. Vai ser a menina que ninguém vê, vai ser a inteligente da turma porque bonita ela não é, os meninos não querem estar com ela, vai ser, e você vai passando, né, de fases, levando aquilo com você, até que você começa a compreender que você precisa ser como o outro, né? Então aí você começa a falar, não, então eu vou por esse caminho, já que eu sou inteligente, eu vou usar isso aqui, e vai sendo assim, até que você fala, opa, peraí. O meu corpo é minha identidade e o meu corpo fala, então eu preciso usá-lo. E o teu corpo fala, e o teu corpo fala pro outro em especial, né? Quando a gente estava falando aqui de alguém que não se identifica como negro, mas que a polícia sabe que o cara é negro, né? E nós negros sabemos também que o cara é negro, a gente tem uma coisa em casa que passa lá um jornalista e diz, será que esse cara sabe que é negro? Né? A gente faz umas análises assim, não, isso daí eu acho que não sabe não. Eu vou mandar um e-mail para ele. Então, porque essa questão da construção da identidade ética, da identidade de gênero é uma coisa muito séria, porque é falar de quem você é. E isso ao nó nas escolas, porque uma pessoa, seja ela homem ou mulher, um profissional, que está ali naquela escola, que está lá com 34 anos, achando que é branco, e você começa a fazer uma discussão... Ou pelo menos achando que não é preto. Ou achando que não é preto. Branco, né? tu sabe também que tu não é. Tu sabe Tem um estranhamento ali, mas assim, tipo... Mas aí você começa a trazer essa discussão, é um desconforto muito grande para essa pessoa. Porque você está colocando aquela pessoa diante do espelho, você está dizendo, olha, você sinto muito te informar, mas né, você precisa se olhar de outra forma e tal. E isso não se dá de fora para dentro. Não é a Marise falando que vai fazer com que o indivíduo lá é um processo. É um processo. Só que racista não rola. E aí a gente está falando, né, quando o Ivan fala sobre se é mais pesado para mulher ou para homem, e sobre também essa questão da mulher. Não tenho dúvida que é mais pesado para a mulher. Com certeza. Não tenho. A gente está falando de mulheres que na sua maioria, porque hoje em dia se a gente falar sobre quem acessa, por exemplo, os benefícios Bolsa Família, por exemplo, 33% dessas mulheres são negras, são as chefes de família. 83% que acessam isso. Quem está em situações de medida, seja protetiva ou socioeducativa, na sua maioria, na medida socioeducativa não, são a maioria homens que estão lá. Mas em acolhimento institucional são meninas, mulheres na sua maioria, futuras mulheres. Então a gente, quando vai pensar essa educação antirracista, a gente tem que pensar sim essa juventude. Por quê? Como que dentro de várias vulnerabilidades, que sofrem diversas violências, ainda tem que construir uma identidade. E que na sua maioria são negras. Olha o trabalho que a gente tem. É mais fácil ceder mesmo, né? É mais fácil ceder. O que acessam, quem cercam essas pessoas, né? Então a gente tem porque já é um trabalho a gente trabalhar essa juventude dentro de uma escola que saem de lá, vão para o seio familiar, correto? Que seio familiar esse eu já também não estou questionando aqui, mas a gente tem também esses que nem seio familiar tem para voltar. Então que juventude é essa? E aí a gente um trabalho a longo prazo. A gente estava falando lá, Marise veio trazendo muito bem essa história lá de 2003 com a lei. Depois a gente vem em 2005 e identifica que nada andou. Aí você chega em 2010, a gente foi de 5 em 5? A gente chega em 2020. Eu acho que a gente tem uma chorando, né? acho que a gente tem uma questão aí, e aí assim, eu sempre gosto, eu não sou pessimista, né? Eu não, mas só o realismo deixa a gente chateado. Exato, mas assim, eu não sou eu acho que a gente avançou pra caramba. A cada 5 anos eu acho que a gente avança, né? Quando a gente fala assim, né, 2003, esse marco da Lei 10.000, né? Eu acho que a Lei 10.000 é um marco, é o marco da luta do movimento negro, né? Então é um marco histórico, a Lei 10.639, né? Porque ela traduz uma luta, né, que vem de muito tempo, né? Que vem de muito tempo, que foi assim encampada de uma forma feroz pelo movimento negro da década de 70 e tal. Então, assim, é muito diferente hoje, Andressa,
quando eu, em 2005, ia para uma escola, por exemplo, escola de formação de professores, que a gente está falando chegava numa escola de formação de professores, as meninas, né, estudantes lá estudando para serem professores primários, né, primeiro segmento fundamental, sobre o tempo denunciando a idade. Pessoal do século passado. as meninas estavam lá, alisadinhas, Sim. né, com o corpo bem formatadinho naquele quadradinho da branquitude. E para você ser aceita numa escola, tinha a tal da carinha, né? Bota lá, faz o currículo, mas bota foto, porque a foto determinava se aquela é menina ia ou não ser chamada para o processo seletivo. Não tinha mais o boa aparência, mas o pedido da foto no currículo era fundamental ali, né? Para as escolas privadas, que é o lugar onde todas as meninas que saem com formação de professores, geralmente, primeiro elas vão para as escolas particulares e até concurso, etc. Aconteceu comigo, acho que aconteceu com o Sandra e com a maioria de nós naquele momento. Hoje, quando eu vou para a escola, ano passado eu fui para uma escola de formação de professores ali em São João, ali de Barro Viaduto, ali que vai esqueci o nome da escola, né? A minha amiga Silé chamou, e quando eu chego lá, as meninas estavam no recreio. Murilo Braga. As meninas estavam no recreio e quando eu chego tinha black azul, trança roxa e os meninos de black e tal, não sei o que lá. E aí eu já fui olhando, entrando e tal. E quando a gente foi para o bate-papo, né, eu coloquei para eles, foi a primeira coisa que eu falei, né? Se elas tinham noção, né, de como elas são fruto, né, de uma luta, né, do movimento negro para que elas pudessem estar ali naquela escola com black roxo, trança azul, sei lá, aquelas coisas todas. Então hoje eu encontro isso. Eu, em função do livro, né, Infanto Juvenil, eu vou para as escolas de educação infantil, ensino fundamental, sei lá, e eu encontro as crianças negras, os meninos de blequinho, as meninas de trança. Então isso é um avanço da nossa luta, sem dúvida nenhuma. Agora, pensar. Quando você perguntou, elas responderam que tinha emoção. Oi? Quando você perguntou para era disso que eu ia falar agora, né? Porque não necessariamente uma estética negra significa uma consciência negra. Sim. Né? Porque aí a gente está falando de um processo de estética e tal, né? E aí, assim, eu acho que a construção dessa estética negra é um avanço da nossa luta, sem dúvida nenhuma. Né? Agora, essa estética ela tem que vir nesse processo, né, também de uma construção. Porque quando essa menina estiver no metrô com seu black e uma branca que sentar do lado dela, ou uma não negra, né, que sentar do lado dela e pedir para ela levantar porque esse cabelo é isso, esse cabelo é aquilo, ela saiba o porquê e ela saiba se defender. Então isso é muito importante, né, que a gente consiga construir, né, tem muito essa a coisa estética. Mas só uma parte aqui. De longe eu acho, nem de longe eu acho que foi, não sou pessimista. Sim. Eu trago uma realidade, né, que a gente tem, assim, não tem como a gente negar, não dá para negar que a gente teve um avanço e que hoje essa juventude, ela já consegue colocar esse corpo político, né, porque o corpo Exatamente. é político. É político. Nosso corpo é político. Quando então, você assim, entra com essa trança, quando você entra com o teu rasta, é o teu corpo político falando. Justamente, porque são enfrentamentos que eu tive que ter comigo Exatamente. mesmo para chegar hoje nesse meu E aí, mas aí por que acontece essa questão? Por que isso incomoda tanto? Porque quando você está ali dentro da caixinha com seu cabelinho alisado, e assim, nada contra a mulher negra que quer alisar o seu cabelo, não, entendeu? São Né? possibilidades. É outra coisa. A Mas, mulher assim, pode inclusive alisar o cabelo. inclusive alisar o cabelo. Com a consciência. Consciência. Ele está alisando o cabelo. Aí, agora, quando você está dentro dessa caixinha, sem consciência, sem que você saiba, né? Qual é a tua identidade racial? Você fica ali naquele limbo, que é um limbo. Você não está ali com os brancos, porque você sabe que não é branco, os brancos sabem que você não é branco. E você não está com os pretos, porque você também quer ficar muito perto dos pretos, porque senão todo mundo vê que tem preto, que é um negócio esquisito, né? Mas quando você... e aí você está ali naquela caixinha. Quando você sai dali, né? E você constrói essa identidade racial, e essa identidade racial vem com uma construção de uma estética racial que não é fácil,
A Sandra sabe o processo que ela passou para a construção, para usar o cabelo que ela usa e pra tal, dançar, né? pra fazer o E até a própria forma de vestir, tudo isso, né? Que constrói, que demarca a tua identidade, né? É um processo muito difícil. Isso é uma merda, isso é horrível, né? Porque a gente já precisava nascer. Eu estava falando outro dia e o professor Branco, agora, né, no IFJ, e um professor Branco disse assim: eu só comecei a pensar essa questão de identidade racial quando as pessoas começaram a falar de uma identidade racial negra. Porque se existe uma identidade racial negra, é porque tem que ter uma identidade racial branca. E ele nunca tinha pensado, né, numa identidade racial, porque ele era branco, pronto, acabou. E aí, entendeu? É disso que a gente está falando. Né? Agora, a educação para as relações raciais na escola, ela é fundamental, né? Porque ela vai fazer tudo isso que a Andressa está falando. Né? Porque ela vai educar aquele menino, aquela menina que vai ser professora, aquele menino, aquela menina que vai ser assistente social, que vai ser TI, que vai ser... como é que é? Que vai fazer relações públicas, internacionais. Agora me fugiu, um curso que faz propaganda, que faz marketing, entendeu? E se ela teve, ali na escola, né, todo o processo de construção de uma educação antirracista, independente de ser negro ou ser branco, quando ele vai fazer lá, né, os projetos dele de marketing, ele está pensando essa sociedade a partir de uma lógica antirracista. E aí ele não vai botar determinadas imagens, toda hora tem uma empresa aí se desculpando porque não era bem isso, não queria ofender ninguém, tira o comercial do ar. Entendeu? Então, só para entender esse gancho da Maria. vai. Sim. Porque tem que entrar pro funil, mas o negócio tá bom. Ou não. E a Marisa, ela trouxe uma questão também, que aí me lembrou sobre, né, o projeto que vocês participaram com a gente, eu e a Viviane Gomes, que a gente montou o projeto em 2018 e fizemos pelo Fundo Baobá, né? Na época que foi Os Meus Cabelos Enrolados Me Fazem Refletir, que foi através da estética do cabelo para trabalhar a questão do racismo, sexismo, etc e tal. E a gente convidou a Senog, Marisa, na época chegaram a ter uma fala dentro da escola Carmela Dutra, que foi onde eu fiz o meu magistério. E a gente levou para conversar com esses jovens que estavam ali em formação de professores, porque eu acho que isso é uma outra coisa. A gente precisa entender que, assim, é uma juventude, né? Eu voltando para esse foco da juventude. Eu acho que é nosso público, né? É o nosso público. E quem está ali se formando para ir para o mercado de trabalho são jovens entre seus 15 para cima, né? Porque não tem um teto de idade para ir, mas já começam ali com seus 15, 14, 15 anos. E ali são jovens que vão para o mercado de trabalho, que na sua maioria são as escolas particulares, que a gente já falou lá no começo, essa questão dos bloqueios da escola particular também, e que não tem muitas das vezes uma visão antirracista, não tem ferramentas para trabalhar uma educação para as relações étnico-raciais. E aí a gente começou a identificar, e também, para além disso, ainda não tem uma identidade, não necessariamente tem uma identidade formada, né? Então é aonde eu volto para a questão do letrar, não nesse, porque a palavra letramento, né, ela tem uma lógica de educativa, de você dar um conceito, mas muito mais de você construir. Quando o Ivan chama a gente para falar as mulheres que são mulheres negras e que estão ali naquele espaço, como é que esse corpo dialoga ali, esse corpo dialoga como um ponto de apoio e muitas das vezes como uma referência, né? Porque muitas das vezes, não sempre como uma referência. Porque, e aí eu entendo esse letramento também quando eu, enquanto mulher negra, né, não quero para minha aluna, eu tenho uma aluna que está no primeiro ano, que ela me tem como um espelho. Eu uso branco sextas-feiras porque eu sou uma mulher de candomblé. Uso sexta-feira branco. Teve um dia desse que eu não botei o branco por um motivo engraçado, porque eu tinha que passar e aí rolou. Eu fui com um bege assim, claro. E a primeira coisa que ela me questionou foi por que eu não estava de branco. A professora, a senhora não veio de branco? Mas era como se eu tivesse
fazendo alguma coisa. Aí eu entendi do tamanho que é a minha responsabilidade, inclusive com a manutenção contra o racismo religioso, porque ela também é uma menina de terreiro. Então, ela passou a vir com a conta dela e eu quase não uso a conta. Eu uso de vez em quando, mas eu não uso direto. E ela passou a usar, porque ela usa uniforme. Mas eu uso branco. Então, quando eu cheguei na sexta-feira sem o branco, para ela foi tipo assim, ué, como é que é isso, né? Então, desorganizou. Então, esse corpo, essa colocação enquanto mulher, enquanto uma pessoa da luta antirracista, está nesse letramento que se dá no cotidiano. Ele se dá nessa construção identitária também no cotidiano. Você tem a parte, claro, eu sou professora de história, lógico que eu vou trabalhar as questões técnicas, né, como eu costumo dizer. Agora a gente vai falar de técnica, a gente tem que ter subsídio para se defender, a gente tem que ter argumento na fala. Isso eu estou ali fazendo um letramento. E eu não faço isso só na escola, faço com essas mulheres que eu trabalho também dentro das comunidades. Por quê? Porque elas, mulheres pretas, retintas, mães solo, dentro de comunidade, e que ela diz assim, ó, e você não pode dizer para ela, mas você é negra. Ela diz assim, não, mas eu nunca nem pensei, eu não sou negra não. Ela está lá no Morro da Providência, no alto do morro, mãe solo, com filho preso, passando por uma porção de coisas e que ela não atribui a toda a condição de vida que ela tem ao racismo porque ela não se vê, né? E aí eu estava aqui pensando enquanto a gente estava falando, né? E que bom que a gente está fazendo essa discussão em mais um dia de luta, né? Porque se instituiu o dia de hoje, né? O dia de combate ao racismo, e é mais um dia de luta, porque é isso, né? É a gente ter que ficar repetindo. E conseguir nessa educação, a gente conseguir colocar essas pessoas num espaço seguro também para discutir isso, né? Sim, que não porque é todo ainda tem lugar. essa questão, porque não dá para você... Não é as pessoas elas só conseguem entrar começar a se olhar quando ela sente que tem um espaço seguro. Esse projeto E quando ela tem um referencial. Um referencial. Um referencial, que é isso que a Sandra está colocando aqui, quando ela tem um referencial. Sim. E aí, Ivan, quando você fala assim, né? Como é que ou qual é o papel da mulher que está nesse processo, seja ela professora e tal, né? E aí, assim, quando a gente pensa, quem é que mais sofre o racismo? A menina negra ou o menino negro? Ambos sofrem racismo. Mas a menina negra, ela é a primeira, né? O corpo da menina negra, ele é o primeiro, né, a sofrer a questão, o racismo ali, porque é o cabelo duro, né? Que o menino não necessariamente passa por isso, porque, né? Raspa, deixa baixinho. Além disso, até para contribuir, sim, você não vê funk, não vê samba, não vê rap zoando o menino. Não. Você vê tudo Exatamente, isso. claro. Essa Mas é a aí- objetificação do corpo da mulher negra. Muitas Porque aí- décadas atrás, o que pintou foi a nega maluca. Exato, porque você tem, além do racismo, né, a gente vive numa sociedade racista, a gente vive numa sociedade patriarcalista e machista, né? Então, o corpo da mulher, a identidade da mulher, ela é atravessada por todas essas questões. Então, você vê meninas, crianças na educação infantil, eu vou lá para falar do livro, falar da questão do cabelo, e elas têm relatos, crianças de 4 anos têm relatos de dor, né, por conta, né, da questão do cabelo, que é o traço, a identidade negra dela que está ali posta, né? E aí, assim, quando vou falar com a educação infantil, quando vou falar com adulto, eu fui convidada para falar para uma empresa lá de São Paulo, e aí, né, a conversa foi pro livro, né, livro infanto-juvenil, que fala sobre a questão do cabelo, e acho que a gente tinha umas 20 e poucas pessoas ali naquelas janelinhas, e eu comecei a falar do que foi a história do livro e tal, e as pessoas começaram a contar as suas histórias, e a maioria tinha 2 homens, e o restante do grupo todo mulher. E cada uma daquelas mulheres, uma empresa de tecnologia, né? Todas as meninas ali, as mulheres ali eram cientistas, né? E todas elas com histórias de dor, né? De vivência de racismo, em especial na escola, né? E todas elas com a questão em relação ao cabelo.
né? Então, aí conta por que alisou, que a mãe alisava desde pequena, uma contando que a mãe alisava desde o primeiro dia que ela foi para a escola, né? Justamente para ela não sofrer racismo na escola, e aí cada uma delas tinha lá uma história de dor, passando pela questão do cabelo, né? Que é uma coisa que os meninos não passam, né? Os meninos não passaram. E uma contando, aliás, não, um dos rapazes que estavam lá não conta uma experiência pessoal, mas conta a experiência de duas pessoas da família dele, duas mulheres da família dele, que estudaram, né, fizeram formação de professores na década de 80, e na hora que elas foram fazer o estágio, elas vivenciaram tanto racismo na escola, enquanto estagiárias, né, de professoras. Elas sofreram tanto racismo na escola que ambas desistiram de continuar o curso de formação de professores. Uma foi fazer administração, outra foi fazer enfermagem, e trazem, né, ele contando que trazem até hoje tal a frustração por não terem conseguido, né, se formar professoras por conta do racismo. Um sonho. E aí o sonho delas, né? E aí depois que ele acaba o relato, ele diz que essa é uma conversa, uma delas ainda consegue falar sobre a questão, a outra encerrou lá, né? E nunca consegue, e aí ele diz, essas duas mulheres, uma é minha tia e outra é minha mãe, né? Quer dizer, o relato de um homem nessa questão. Então, é óbvio que o racismo, ele atinge a mulher de uma forma muito mais substancial do que atinge o homem, né? Porque ele vem atravessado com a questão do machismo e tudo mais, né? E aí é um processo que a gente vai vendo da educação infantil até o profissional da área de ciências, né? Mulheres já formadas, já no mercado de trabalho, e que estão vivenciando esse processo. E aí, assim, a gente faz um trabalho com meninas nas escolas, né? A gente de Estar tem um projeto, Sandra está nesse projeto, a Andressa também, né? A gente faz um projeto com meninas nas escolas, em que elas colocam como o espaço da escola é hostil a elas. Como determinados espaços, elas só podem estar se tiver com determinado professor, se tiver, entendeu? Porque o espaço externo da escola, geralmente, é o espaço dos meninos. Né? Então, são muitas questões, né? Quando a gente coloca assim, o racismo ele é cruel, ele fere, ele mata a homens e a mulheres. Mas a mulher, né? Um pouco mais. E como a gente faz, assim, até para começar a botar uma rodada aqui pra gente começar a concluir esse negócio, assim, que caminhos a gente pode ver para construir esse, primeiro isso que você falou, desse espaço de escuta, né? Esse espaço de acolhimento. Que caminhos a gente pode trilhar para alcançar esse objetivo da escola se tornar um espaço de acolhimento, de escuta, de afeto, porque esse que acaba sendo o grande nó dessa história, né? Eu vou voltar só um pouquinho na Marise, mas eu vou voltar para ir para o seu término e passar para a Marise começar a responder. Mas eu queria, ainda na fala da Marise... Aí aproveita e você já começa a responder. Mas ainda na fala da Marise, quando a Marise fala do quanto que o racismo afeta mais as mulheres, é importante a gente falar do lugar do afeto da mulher negra, né? Então, assim, quando na infância e juventude ela não é acolhida, porque ela não está nos moldes que os meninos, inclusive os negros, querem. Então ela não vai receber o bilhetinho na escola. E o menino ela negro não tem vai que ser o bicho papão, ele tem que ser o cara, né? Ele é o pegador, né? Ele é o pegador, ele é o cara. Então, Eu o não menino... tenho esse negócio de afeto. Não, então, o menino tem esse lugar do pegador que vai querer pegar as menininhas brancas. Isso no cotidiano, né? Da escola e da sociedade. Quando ela fica mais velha, ela sai do lugar da não querida para gostosa. E aí é o corpo dela que é o corpo para a sexualidade. Não é para o casamento, mas para a sexualidade. Então, essa coisa do afeto, ela vai perpassando, né? E vai perpassando, e vai indo. Quando você vê, quando a Andressa aponta os 83% de mulheres beneficiárias do Bolsa Família, que são mulheres negras, mães solo, isso tem muito a dizer. E tem muito a dizer com o abandono dessas mulheres também. Então, a questão do afeto, né, é o afetar de várias formas. De várias formas. Vai ser afetado. O racismo vai afetar elas de várias maneiras. E aí, quando você chega mais à frente, né, você vai chegando,
quando você olha, e eu estou falando isso porque é um olhar que eu tenho feito, quando você olha também para as mulheres mais velhas, né? Aí a gente entra no etarismo, mas não é esse o ponto. Mas as mulheres negras mais velhas, as que adoecem, as que ficam velhas e vão parar dentro de abrigos, asilos, também é a mulher negra em sua maioria. Então você vê que no acolhimento lá dos abrigos são as meninas negras, e quando você chega lá na ponta, também o número de abandono e de mulheres abandonadas pela família, pelos companheiros, também são mulheres negras que estão nesse lugar. Então, não tem como a gente não falar que o racismo ele vai impactar de uma forma muito maior. Claro que os homens também sofrem com a pressão e com o racismo, é óbvio, né? O encarceramento, o genocídio, entre outras coisas, mas você tem a mulher negra sendo impactada ao longo de toda a sua vida. Nesse meio de caminho ainda tem essa mulher que segura a onda da sua família, pegando o seu benefício lá da Previdência, chefe de família. Eu tenho o benefício da Previdência. Quando tem, e tendo que ouvir que ela faz filhos, né? Mas não é porque ela não é... a gente está no século XXI e elas têm filho porque quer, porque elas ganham Bolsa Família. Elas fazem o filho para ganhar Bolsa Família. Já pensando. Não, faz para isso. Tipo assim, eu vou fazer um filho hoje que eu vou ganhar Bolsa Família. É um limite de absurdo, mas é o que a gente ouve no cotidiano. Tem um monte de filho porque... Não, na verdade, muitas das vezes não consegue fazer o planejamento familiar porque falta instrução, falta educação, inclusive de saúde. Essa mulher não está fortalecida, até para dizer não para fazer sexo com um homem sem camisinha. Não quero fazer sem camisinha. Ou então, eu vou tomar... É o afeto. Então, assim, a gente precisa entender que essa mulher, o buraco é muito mais embaixo. Aí você está falando sobre uma mulher que ela começa a vida sozinha e ela termina a vida sozinha. Agora tem uma coisa que você está falando desse lugar do cuidado, né, e do abandono, mas é essa mulher, por exemplo, quando a gente vai ver na escola, quem leva o filho, quem busca o filho, é a cuidadora. É a mulher, seja ela a mãe, seja ela a tia, seja ela a avó, mas é a mulher, é ela quem está lá. Total. Né? Se porventura esse filho vai para o sistema prisional, e aí você vai lá, as filas, mulheres. Né? O vexame lá, inclusive. Tudo lá são as mulheres. Aí se um ente, né, um parente lá, adoece, vai para o hospital, ficar internado, quem está lá na visita constante, para cuidar, são as mulheres. Né? Então, isso é uma questão que eu acho que a gente precisa pensar, e principalmente pensar quando a gente está trabalhando a formação dessas meninas. Né? Quando a gente está lá na gênese, nessas meninas, a gente está falando de escola, né? Como pensar a educação dessas meninas, né? Para que elas se pensem nesse lugar. Né? Um dos objetivos que eu coloquei foi exatamente isso, né? Trazer possibilidades, né? Para que ela possibilitar essas meninas, para que elas pensem o seu lugar nessa sociedade. Né? Para que elas possam se pensar não somente como aquela que tem que prover o outro o tempo inteiro, né? Mas como exatamente a servir o outro. Como é que ela se constitui, né? De forma que ela coloque a máscara primeiro dela. Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que não como é que ela vai colocar a máscara primeiro, né? Que não é uma atitude egoísta, uma atitude de primeiro eu tenho que me cuidar para poder cuidar do outro. Então acho que isso é bastante importante. E aí essa coisa. Você também, aí você fala também para poder fazer o teu corte. Que horror! Aquela assim, você provocou esse negócio aí. Você provocou. Agora tudo. E aí o lance é de que quando fala, né, aquela frase que já está um pouco batida, quem cuida de quem cuida. Né? Quem cuida de quem cuida. E quando a gente vai trabalhar essa questão dessa menina negra, dessa mulher negra também, aí eu lembro de um Itã de Oxum, né? Que, resumidamente, primeiro Oxum lava as suas joias para depois lavar seus filhos. Então, isso quer dizer o quê? É o autocuidado. Então, não tem como a gente falar sobre
uma política antirracista, de uma educação para as relações étnico-raciais, se a gente não falar sobre autocuidado. Se a gente não entender, enquanto mulher preta, de que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa se olhar, que a gente precisa se fortalecer, porque empoderar não dou poder para ninguém. Eu posso ajudar, dar ferramentas para fortalecer aquela mulher. Mas se ela não entender que ela tem que vir em primeiro lugar, que ela pode sim estar em qualquer lugar, que ela pode ocupar qualquer espaço, sim, a gente não consegue botar isso. Se a gente não entender isso, que tem que ser um caminho, a gente não consegue fazer com que essas mulheres, elas avancem nesse sentido mesmo de se reconhecer como mulher negra, que tem várias questões que atravessam ela e que ela pode superar, né? E que a gente pode fazer isso juntas, inclusive. Porque uma das nossas tecnologias ancestrais é vamos caminhar junto para ficar mais forte, né? Para a gente conseguir avançar mais. Até o peso que tem que carregar fica melhor. Até o peso fica mais leve. Aí a gente nem quer carregar peso mais. Não quero. Eu parto do princípio de que não me chame de guerreira, não. Pois é. Não me chame de guerreira. Pegando isso que a Andressa falou, e eu vou concluir mesmo. Sim. Eu ia falar, mas a Andressa falou até mais bacana, porque ela trouxe o Itan que eu nem tinha pensado. Mas tem uma lógica que, para mim, caminha hoje junto em relação ao letramento. Ele é importante que ele seja de raça, óbvio, né? Vivemos essa sociedade racista. Mas a gente também precisa dar um letramento de gênero. Essas mulheres também precisam se perceber mulheres, porque a gente não tem só uma luta antirracista, a gente também tem uma luta contra o patriarcado desse país, que é o que mata, é o que nos fere, é o que nos aumenta o feminicídio, é o que aumenta os boletins de ocorrência, porque essas mulheres que eu trouxe a questão do afeto, muitas das vezes ela também está com um companheiro que, independente de ser branco ou de ser um outro negro, a trata como objeto, tem uma relação ali de poder e uma relação, né, abusiva, porque ela também não tem a consciência de gênero. Então hoje eu diria que a gente tem essa tarefa, né, não só na escola, mas em toda a sociedade, que é dar um letramento racial, óbvio, né? Todo mundo precisa construir sua identidade racial, mas também a sua identidade de gênero, porque isso, não, como diz a Andressa, a gente não empodera, a gente fortalece, porque juntos a gente vai muito mais longe, né? Então aí, ó. Porque educar para as relações raciais e de gênero, né? A escola é o lugar mais profícuo, sem dúvida. Sim. Mas não é só Não na é escola. só, não é só. Educar para as relações raciais e de gênero é para ser feito em todos os espaços, nas empresas, nas fábricas, aqui em qualquer lugar. Na saúde, na assistência, em todos os lugares. Né? Gente, Agora agradece, né? primeiro eu tenho que agradecer. Acabou já? Não. A questão é a seguinte. Agora já fala mais. Eu não vou cortar nada desse vídeo. Vai Não vou sim, cortar porque nada. tá cheio de B.O. aí. Porque assim, tá muito rico, tá muito interessante. Eu acho que é isso que tem que ficar, né? A gente tem que ter esse compromisso A gente tomou gosto. de falar mesmo as coisas que estão no nosso coração e que estão na sociedade, estão nos vínculos que a gente constrói nos nossos espaços de trabalho, porque é disso que a gente tem que deixar, é isso que a gente tem que deixar como legado, principalmente para quem está vendo o mundo a partir de uma janela que ainda está tão pequena, né? E que num mundo que é tão amplo e que as pessoas muitas vezes preferem ficar olhando a janela mais estreitinha porque é mais seguro, né? Então a gente tem que preparar essas pessoas para isso, essas pessoas que estão na formação humana, né? Então eu quero agradecer muito, né? Vamos fazer um corte, não falar que nem comercial, porque não é monetizado o canal Por enquanto. Então, por enquanto, né? Não, eu falei não, tudo gente. isso não tem. Deem like, Pois é. joinha. Decepção, né? Mas começou tudo. Sensacional. Então vamos dar um corte pra gente Gente, trocar de conversar piadas. com L.C. Mog, o livro todo preto. Apontem pro QR Code e deem like. É isso mesmo. E comprem o livro. E compre o Compre livro. o livro, entrega por C10. Ai, meu Deus. Acho que agora tu vai ter que trocar de celular.